Minha saudação de alegria a todos os amigos, a todos os irmãos de Rio Preto. É uma satisfação muito grande retornar a esta casa. Trazemos o nosso abraço de matão. E viemos lhes falar de Chico Xavier. É importante dizer que esta palestra não é uma palestra de idolatria. Não é uma abordagem de bajulação. Não é uma abordagem para exaltar a vida e o legado do conhecido médium. Mas antes uma abordagem de gratidão. Francisco Cândido Xavier, o nosso conhecido médium de Uberaba, notabilizou-se pelo legado de amor à humanidade. Porque normalmente somos levados, até por um condicionamento psicológico, quando pensamos ou dizemos o nome Chico Xavier, até nós mesmos, os espíritas, costumamos pensar e fazer uma conexão quase que imediata com psicografia, com mediunidade, com espíritos, mas muito acima de psicografia, de mediunidade ou de sintonia com espíritos, está o cidadão, o homem, Chico Xavier, cujo exemplo de vida ultrapassou as fronteiras do movimento espírita, projetando-se para fazer-se uma criatura respeitável, pelo legado de amor ao próximo, de desprendimento e principalmente de humildade. O nome Chico Xavier tem um significado direto ligado à qualificação que Allan Kardec colocou em O Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Se fizermos uma consulta, uma pesquisa, lá no capítulo específico do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec elencou as qualidades do que seria um homem de bem, nós vamos ver a perfeita conexão que há entre o comportamento do médium, entre a sua postura moral, entre as suas escolhas, com a qualificação apresentada por Allan Kardec. Ocorre que Chico Xavier, médium, que se fez portador das mensagens ou das comunicações de mais de 600 mentes desencarnadas, teve a possibilidade de legar à humanidade um conteúdo doutrinário primoroso, valorizando o conhecimento, estimulando o bem e fazendo reconhecer o papel de todos nós. Logo, imediatamente após a codificação de Allan Kardec, o trabalho psicográfico do médium, através dos espíritos que se comunicaram por ele, praticamente complementaram o trabalho da codificação. Se pensarmos na contribuição científica do espírito que se identificou com o nome de André Luiz, cujo conteúdo é material de estudo para os próximos séculos, veremos a contribuição primorosa dessas informações, cujas informações, quando recebidas e publicadas, receberam uma certa resistência, uma certa estranheza. Todavia, com o passar do tempo, essas informações foram gradativamente sendo consideradas autênticas, especialmente pelas conquistas da ciência. O que não pensar do grande nome de Emmanuel, o seu guia espiritual, que assinou os romances clássicos históricos há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, Paulo e Estevão. Isso sem falar nos livros que estudaram o Evangelho, a coleção Fonte Viva, por exemplo, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, e outros livros que estudam detalhadamente os versículos do Evangelho. Eu fico admirado de pensar como esse espírito nobre se debruçou sobre aqueles textos para extrair esse conteúdo incomparável de orientação, esse conteúdo que nos ensina a viver e a compreender a vida com mais exatidão. Mas não é apenas, ou não são apenas, André Luiz e Emmanuel. Chico Xavier também foi intérprete, intermediário da contribuição intelectual do espírito Humberto de Campos, o grande escritor brasileiro que ironizou a mediunidade quando estava entre nós, mas logo, alguns meses depois de desencarnado, passa a escrever pelas mãos de Chico Xavier. Isso sem falar na ternura de Meimei, na doçura de Maria Dolores, entre tantos outros espíritos que se tornaram nossos conhecidos, respeitados, textos que nos ensinam a viver e a compreender a vida. Mas Chico não foi protagonista apenas de comunicações desses grandes nomes conhecidos e respeitados do movimento espírita. Chico também, como médium psicofônico, foi intermediário de espíritos suicidas, de espíritos vingativos, de espíritos sofredores,
que se comunicavam através dele nas reuniões de esclarecimento mediúnico. O que não dizer da vida deste homem, cuja retidão moral, cujo comportamento que nos ensina a viver com dignidade, influenciaram gerações. O movimento espírita, a história do movimento espírita brasileiro, mudou de configuração com o exemplo do médium Chico Xavier, que foi alvo de várias condecorações, de títulos de cidadania, de reconhecimento público, apesar de ter nascido de infância pobre, ter ficado órfão com pouca idade e ter enfrentado dificuldades as mais diversas. Dificuldades físicas, com as enfermidades no olho e no coração, dificuldades materiais, humilhações, perseguições, incompreensões. Mas ele trazia dentro de si a grande virtude da humildade, que não se deixando contagiar por elogios, por criaturas que o buscavam com os mais variados interesses. As inumeráveis filas de Pedro Leopoldo e Uberaba falam bem da vida desse homem sofrido, mas de uma alma nobre, de uma vida difícil materialmente falando, mas uma alma voltada para o bem, que renunciou a vaidades, que renunciou à própria vida, entregando-se ao trabalho do bem para ampliação do pensamento do Evangelho, não só através de palavras, mas principalmente através do exemplo. Esta não é uma abordagem biográfica. Dezenas de autores se debruçaram sobre a sua biografia. Contaram para nós os casos envolvendo a figura do médium. São dezenas deles. Muitos livros foram lançados comentando a vida do médium. Mas nós nos debruçamos sobre a vida do médium, especialmente fazendo uma pesquisa nestas obras. Aí estão apenas 10 obras que falam sobre o Chico. Claro que existem muito mais de 10 obras, mas nós nos debruçamos sobre elas. Estas 5 aqui que têm a mesma capa de cores diferentes, são livros que contêm entrevistas que o médium concedeu à imprensa espírita e não espírita em décadas. Uma pesquisa feita por vários autores, reunindo as respostas que o médium deu. Imprensa espírita e não espírita. Por outro lado, aquelas imagens com moldura e esta da rosa, são casos de pessoas que conviveram diretamente com ele. E aquele lá, o terceiro, 30 anos com Chico Xavier, conta a experiência de Clóvis Tavares, consagrado autor espírita, que se dedicou a nos contar a experiência de conviver com Chico durante 30 anos consecutivos, de 36 a 66. Porém, o que detonou, o que acionou essa abordagem foi esse primeiro livro aqui, que está esgotado. Notáveis reportagens com Chico Xavier. Quando li esse livro, fiquei tomado de intenso entusiasmo. Esse livro é o resultado de reportagens publicadas pelo jornal O Globo, na década de 30, quando Chico impactou a elite intelectual do país com o Parnaso de Além-Túmulo. O Parnaso de Além-Túmulo é uma obra que reúne a psicografia de autores, de poetas brasileiros e portugueses, famosos, considerados na história, cujos estilos foram gradativamente sendo reconhecidos como autênticos. Mas essas reportagens foram feitas pelo jornalista Clementino de Alencar, que era jornalista do Globo, na década de 30. E o Globo escalou esse jornalista para ir a Pedro Leopoldo, ver o que estava acontecendo lá com esse fenômeno do então jovem Francisco de Paula Cândido Xavier. E o nosso Clementino hospedou-se num hotel em Pedro Leopoldo, ficou lá por 3 meses e passou a acompanhar o cotidiano do médium. O Chico, inclusive, lhe entregava os originais psicografados. E esse material que o repórter levava para o hotel, ele compunha a sua reportagem e mandava para o Globo. Naquele tempo não tinha WhatsApp. Não sei como é que ele mandava, se era telégrafo, se era correio, como era. Mas ele mandava e o Globo publicava. Só que Clementino tinha uma característica muito interessante. Ele era um jornalista absolutamente imparcial. Ele não era crente nem descrente. Ele escrevia e relatava o que via na convivência com o médium.
E no ano 2000, o Globo autorizou que esse livro fosse publicado com as reportagens do Clementino. Ao me deparar com as reportagens do Clementino, nós nos entusiasmamos para fazer essa abordagem que hoje trazemos a vocês. Porém, se nós quisermos fazer o enquadramento do médium nas lições doutrinárias do Espiritismo, não será difícil enquadrá-lo na 573 do Livro dos Espíritos. Missão dos Espíritos encarnados. É a nossa missão também, de todos nós que aqui estamos, como espíritos encarnados. Na época, Chico estava encarnado e se enquadra perfeitamente em instruir os homens, ajudar o seu progresso, melhorar as suas instituições. Por outro lado, no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7, quando o próprio codificador se refere à mediunidade de cura dos médiuns curadores, ele identifica a razão de existirem médiuns. Afinal de contas, por que existem médiuns? E o próprio codificador Allan Kardec ensina. Para serem intérpretes para a instrução dos homens, mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé. Notem que o Chico se enquadra perfeitamente nessa questão. Porque Chico devotou a sua vida ao amor ao próximo. Há um episódio muito interessante que merece ser contado, porque numa determinada cidade do interior paulista, que nós vamos declinar o nome, havia um sujeito que se tornou inconveniente pela postura espírita, mas um tanto desequilibrado, meio perturbado, que se dizia a reencarnação do faraó Mustafá. Em todo lugar que ele ia, ele dizia, eu sou a reencarnação de Mustafá. Em todos os lugares, entrava numa farmácia, numa padaria, entrava no centro, na igreja, onde for, no cartório, eu sou a reencarnação de Mustafá. E fui casado com a deusa tal. Era todo lugar. A ponto de se tornar uma criatura inconveniente. E esta cidade convidou o Chico para ir a essa cidade, fazer os atendimentos naquela época que ele viajava. E estavam preocupados, e se o Mustafá for? Como é que nós vamos fazer? Então elaboraram um plano B. Vamos fazer o seguinte, se o Mustafá vier, na hora que ele entrar na fila, a gente fica esperto. Porque a fila se estendia pela madrugada fora, né? Aquela fila quilométrica, centenas de pessoas, como sempre ocorreu. Na hora que o Mustafá entrar e faltar 6 pessoas para chegar no Chico, a gente tira o Chico. E leva ele alegando que o Chico está cansado, que o Chico precisa descansar, que o Chico está esgotado, são muitas horas seguidas. E aquela gente reunida, o Chico atendendo, aquela fila enorme, o pessoal ali preocupado, tenso se o Mustafá viria. E o Mustafá entra no ambiente. E entra na fila, fica na fila e dizendo, eu sou a reencarnação de Mustafá, baixinho. E olhava para os dirigentes daquela casa, sorria e falou, eu vou dizer para o Chico. Passou o tempo. Quando faltavam 7 pessoas para chegar o Chico falou, fulano, era um dos dirigentes do grupo que coordenou a vinda do Chico, fulano, puxa a cadeira, fala para o Mustafá sentar aqui. O Mustafá sentou, ele bateu a mão na perna do Mustafá, falou, Mustafá, como é que vai a deusa tal? O homem sabia tudo. E expressava bondade no que fazia. Por uma razão muito simples. Ele compreendia as dificuldades alheias, sabia das carências humanas, e nunca rejeitava ninguém, não importa a condição social, não importa a idade, o sexo, não importa nada. Ele atendia a todos que o procuravam. Detinha nosso Chico variadas mediunidades, psicofonia, psicografia, vidência, audiência, materialização, cura, mas concentrou-se na tarefa do livro, que era o seu compromisso. Esta é a razão de estarmos nos referindo ao grande médium com um sentimento de gratidão. Dessa pesquisa, resultaram alguns temas naquelas 10 obras. Claro que são muito mais do que os temas que estão aí. Aí são 20 temas. Existem muitos mais temas. Mas para apresentar a palestra, reduzimos a 20. E eu queria fazer uma pergunta para a plateia aqui reunida. Existe alguém aqui presente que teve uma experiência pessoal com o médium Chico Xavier? Nenhum de vocês foi a Pedro Leopoldo ou Uberaba? Visitar o Chico? Ninguém entrou na fila do Chico? Nenhuma pessoa? Que pena. Não tenham medo, se tiver alguém, levante a mão, vem aqui, eu vou chamar aqui à frente, para contar o caso, compactamente.
Não tem mesmo? É a primeira plateia que eu pego sem ninguém que tenha tido uma experiência com o Chico. Porque esta abordagem, como é que ela ocorre? Eu peço para a pessoa vir aqui e contar a sua experiência com o Chico. Isso tem sido uma experiência maravilhosa. Porque em cada lugar que a gente vai, nós temos depoimentos variados. E aí a pessoa que vem contar a experiência que teve com o Chico tem o direito de escolher um tema que aqui está. Então a palestra é absolutamente variável em cada lugar, em cada cidade, nunca é igual. Porque aqui são temas de respostas que o Chico deu. Respostas que o seu coração, que a sua bondade, que a sua sensibilidade permitiu trazer à nossa história, à vivência de cada um. Como vocês não se apresentam como voluntários, eu vou contar alguns casos, alguns depoimentos de pessoas que estiveram com o Chico e contaram isso nos depoimentos chamados aqui à frente. Num deles, um homem foi a Uberaba, quando o Chico se reunia embaixo do famoso abacateiro nas tardes de sábado. Aquela multidão ficava em volta dele. E era uma multidão que o assediava. Todo mundo enfiava bilhetes no bolso do paletó, no bolso da calça, no bolso da camisa. As pessoas queriam passar a mão nele, mão na cabeça, mão no ombro, mão no braço, punham a mão, queriam beijar a sua mão, queriam beijar o seu cabelo, num assédio. Um verdadeiro assédio em torno de uma figura humana que também sente cansaço, que também sentiu sede, que também sentiu sono, que também sentiu fome. Mas aquela multidão requeria a presença, porque a presença dele, pela sua própria irradiação pessoal, pelo seu magnetismo, pela sua aura envolvente, fazia com que as pessoas se sentissem fortalecidas, agraciadas por uma sensação de liberdade, agraciadas por uma sensação de paz e harmonia interior, que lhes felicitava inclusive a saúde. Muitas pessoas foram curadas apenas por estarem na presença dele. Então este homem foi a Uberaba numa excursão, com vários ônibus, e entrou naquele quintal onde havia aquela multidão, naquele calor do sábado à tarde de Uberaba. E esse homem estava aproximadamente a 30 metros de distância, postado ali, observando aquele movimento, aquele assédio de pessoas que queriam tocar no médium, queriam colocar a mão nele, transmitir recados, ouvir alguma coisa, beijar o seu rosto. E ele pensou, não disse, ele apenas pensou, meu Deus, coitado desse homem. Deus, tenha misericórdia dessa criatura. Olha essa multidão que o assedia. Dê-lhe força e coragem para cumprir a sua função, para atender a tantas criaturas carentes que o procuram. Dê-lhe força para sugerir, para se sentir mais forte. Ajuda o Senhor. Pensou. O Chico estava lendo o Evangelho, parou a leitura, levantou a cabeça, olhou para ele e falou, obrigado, meu irmão. Percepção à distância. O Chico lia pensamentos. Quantas criaturas não estavam na fila sem que ele soubesse o nome, sem que nunca tenham se visto antes, e ele chamava a criatura pelo nome. Quando a criatura chegava, chamada por ele mesmo, ele indicava o problema que a pessoa tinha. Ele trazia a palavra de conforto às criaturas que o buscavam, porque ele tinha uma alta percepção da alma humana. E isso não é só por causa da mediunidade. Isso é uma conquista da alma, do espírito Chico Xavier, que através das experiências repetitivas alcançou esse estágio de ler pensamentos, de percepção do ambiente, porque isso todos nós vamos alcançar. É que o Chico é um irmão mais velho, é um irmão mais experiente, é alguém que já conquistou esse estágio que nós vamos chegar. Porque isso faz parte das conquistas da alma. É verdade que ele teve o amparo de benfeitores espirituais. É também verdade que Chico trazia consigo as suas conquistas próprias e a assessoria de Emmanuel de Bezerra de Menezes. Mas, além de tudo isso, ele trazia a sua moral, o seu estágio de amadurecimento e nobreza, porque portava-se com dignidade,
portava-se com fidelidade ao bem. Uma psicografia de um réu inocentou um homicida acusado em processo. Porque a assinatura da mensagem, inocentando o réu, foi considerada autêntica pelos técnicos, pelos peritos em caligrafia, na ciência da grafoscopia, que estuda as assinaturas. E esta fidelidade do médium vem da honestidade do seu coração, o que lhe engrandece a alma. Por outro lado, um outro depoimento de um garoto, à época com 19 anos, hoje está na idade de 60 anos, contou também o seu depoimento nessa palestra, que quando estava com 19 anos, foi diagnosticado um câncer no nariz. E a medicina da época não tinha recursos para atender aquela necessidade, muito diferente de hoje. A medicina hoje tem recursos avançadíssimos, o tratamento do câncer hoje alcança sucesso. As técnicas, os medicamentos, os procedimentos desenvolvidos fazem hoje o enfrentamento do câncer uma realidade mais expressiva. Na época não era assim. Há 40 anos atrás era muito diferente. E este jovem de 19 anos, filho de mãe espírita, apresentou esse quadro desse câncer no nariz. E a mãe, sempre a mãe, depois de esgotados os recursos médicos, resolveu ir a Uberaba. Chegaram a Uberaba numa sexta-feira à noite, aquela fila de quilômetros. Lá pelas 22 horas, falou, vamos dormir. Amanhã a gente volta, vamos levantar mais cedo, vamos para o hotel, amanhã cedo a gente volta. No outro dia, levantaram bem cedo, tomaram café bem cedinho, e chegaram lá, havia ainda 400 pessoas na fila. Ficaram na fila. Quando chegou a vez do moço ser atendido, sem falar uma palavra, postou-se na frente do Chico, e antes que o cumprimentassem, o Chico passou a mão assim, e falou, Deus te abençoe, meu filho, vá em paz. Os espíritos te cirurgiaram durante a madrugada. Ele sabia, tinha noção, porque a sua visão extrapola a nossa capacidade limitada de percepção. Mas isso não é privilégio. Isso é conquista da alma que também alcançaremos. Pelos esforços no bem, pela disciplina. E se a gente analisar o comportamento do médium, vamos ver que ele é um exemplo de alguém que incorporou em si mesmo os preceitos do amor e do evangelho pela sua conduta, pelo seu desprendimento. Então são casos e casos que são contados, de pessoas que lá estiveram e se beneficiaram da sua presença. Se estudarmos a bibliografia a respeito, há dezenas de obras de casos contados com a percepção deste homem, que com apenas curso primário também tinha mediunidade poliglota, capaz de psicografar mensagens em outros idiomas, também falar em outros idiomas, inclusive simultaneamente com as duas mãos, escrevendo com a mão esquerda em outro idioma de trás para frente. Imagine o que é escrever em outro idioma de trás para frente. Uma mediunidade espetacular. Mas muito bem. Tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Ninguém está pela primeira vez? Você? Gostaria de escolher um assunto? Muito bem escolhido. Orientação aos filhos. O Chico deu várias respostas sobre variados assuntos, inclusive esse. Mas veja o que ele respondeu quando indagado por um repórter sobre a orientação aos filhos. Se eu tivesse um filho, ensinaria desde os primeiros dias de vida o respeito à existência de Deus, o poder superior que nos governa a vida, né? O respeito à justiça e o amor ao trabalho. Ensinaria também que ele não seria melhor do que o filho dos outros. Notem, um detalhe interessantíssimo. Quanta coisa nós não poderíamos falar para discutir apenas a palavra justiça. Esta resposta dá um congresso só para pensarmos no que seria o respeito à justiça. Só esta expressão. Nos tempos atuais do Brasil, onde a justiça está esquecida, onde a justiça está malbaratada, onde a justiça está desrespeitada, com o esforço de alguns, como
Não daríamos material aí para um congresso com sociólogos, com psicólogos, com educadores, com juristas, acadêmicos de ciência jurídica e também pais e mães, experiências de avós, jovens, adultos, maduros, para discutirmos essa resposta. Como ensinar a um filho, desde os primeiros dias, as noções do respeito à existência de Deus, afinal de contas, que é Deus? Como entender a resposta que os Espíritos deram, que Deus, a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Essa resposta compacta abre um precedente enorme de debates, de estudos, de reflexões, que aprofundam pensar na inteligência suprema, a causa de todas as coisas, e o que não pensar no respeito à justiça e o amor ao trabalho. Afinal de contas, o que é o trabalho? Vejam que nós temos uma perspectiva enorme com esta resposta. Tem alguém fazendo aniversário hoje? Essa semana? Vocês não fazem aniversário aqui no Rio Preto? Semana passada? Semana que vem? Caramba! Muito bem, então eu vou escolher uma, tá? Vou lhes dizer uma que é um flagelo no país. Não só no país, mas no planeta. O suicídio. Nós vivemos um intenso flagelo social com a ocorrência da autodestruição. E Chico deu muitas respostas sobre suicídio. Mas escolhemos essa para fazer a palestra, para colocar a tela aqui e aprofundar o assunto. E Chico responde: cometido o suicídio, geramos lesões. Como assim? Nós não somos esse corpo. Nós estamos no corpo, usando temporariamente uma máquina biológica formada para a finalidade do espírito progredir. Mas essa máquina biológica tem um tempo de vida, ela se desgasta, ela sofre acidente, ela fica doente. Então, com o suicídio, nós geramos lesões no perispírito. O perispírito é a ligação entre o corpo provisório e a alma imortal, porque a alma é espiritual, o corpo é físico, é material. Como é que faz para ligar um ao outro? Perispírito, corpo espiritual. E o corpo espiritual é o molde que forma o corpo quando a criança começa a ser gerada. O suicídio lesa o perispírito, porque o perispírito absorve as lesões do ato fatal. Enforcamento, veneno, tiro, o perispírito absorve. Morre o corpo, lesado, fatalmente. Mas o perispírito absorve, não só pelo suicídio. O fumo, o álcool, também lesam o perispírito, mas especificamente sobre o suicídio. Geramos lesões. Quando o espírito vai reencarnar outra vez, porque a vida é uma só, é que passamos por várias existências. Quando o espírito vai reencarnar outra vez, o corpinho em formação absorve as lesões que estão no perispírito. Há casos e casos. Mas, em linhas gerais, geramos lesões e problemas psicológicos, que talvez sejam piores do que as lesões do perispírito. A pessoa fica, não é? Desequilibrada na própria alma, dificuldades que seremos chamados a debelar na próxima ou próxima, segundo a gravidade, né? E segundo as possibilidades ao nosso alcance. Esta expressão, possibilidades ao nosso alcance, deve merecer a nossa maior atenção, porque quem é de nós que aqui está presente, que pode garantir para si mesmo que vai reencarnar neste planeta outra vez? Nenhum de nós pode garantir isso. Podemos perder o mérito ou a oportunidade de reencarnar aqui. Podemos ser transferidos de planeta. Aqui não é a única morada, não é mesmo? Por outro lado, se formos reencarnar nesse planeta, quem é de nós que pode garantir que vai renascer no Brasil? Por outro lado, vamos ter pai e mãe? Claro que vamos ter, biologicamente falando, mas será que teremos alguém a cuidar de nós
com carinho, com atenção, que corpo vamos ter? Em que época vamos nascer? Em que cultura? Em que condições vamos nascer? Porque tudo isso, possibilidades ao nosso alcance, depende do nosso planejamento reencarnatório, que leva em conta os nossos méritos, deméritos, necessidades, perspectivas, capacidade, afetos, desafetos, etc. É longo o processo, que pode estar comprometidos ainda mais com a existência do suicídio. O problema é tão sério, os espíritos estão tão preocupados com isso, que somos convocados, todos nós, cristãos, humanos, independente de crença, somos convocados a nos estendermos as mãos para eliminar esse flagelo. Temos que enfrentar de frente esse problema. Porque há muitas criaturas que se entregam ao desânimo, à tristeza, e cometem a ilusão do suicídio. Porque é uma ilusão. Destrói-se o corpo, mas a alma é imortal. Somos incapazes de destruir a alma. E o suicídio agrava, cria problemas. Então os espíritos estão muito empenhados nisso, para que sejamos também aqueles que estendem as mãos, de compreensão, de auxílio. Foi lançada uma cartilha, Suicídio, uma epidemia silenciosa, de autoria de um diretor do CVV. Essa cartilha é gratuita, pode ser baixada, fazer download na internet, para o celular, para o desktop, do computador, etc. Depois eu vou mostrar o site para vocês. Tudo isso para que possamos semear no coração das criaturas a confiança em Deus e a resignação. Alguém quer escolher mais uma? Não? Pode falar. Entre cônjuges, muito bem escolhida. Gosto quando alguém escolhe essa. Porque cada lugar que eu faço essa palestra, as escolhas são totalmente diferentes. A palestra nunca é igual. É uma delícia fazer essa palestra, né? A gente faz aquela introdução e cai nisso. Então, entre cônjuges. Olha que bonito. A gente deve guardar essa percepção conosco. O Chico respondendo sobre o comportamento entre os casais. Seria excelente que os cônjuges nunca se esquecerem de que, em se desposando um ao outro, não recebia um anjo, e sim uma criatura humana em aperfeiçoamento. Isso ajudaria a se amarem reciprocamente com mais respeito mútuo. Porque o grande engano do casamento é querer que o outro nos faça feliz. É o contrário, na verdade, o grande segredo da felicidade conjugal é nós fazermos a felicidade do cônjuge. Nos doarmos em carinho e atenção. Por isso o psiquiatra espírita, Dr. Vlamir Pereira, de Cascavel, costuma dizer em alto e bom som: maridos, amem as suas esposas. Esposas, amem os seus maridos. Porque o casamento é uma experiência extraordinária de crescimento para ambos. Mas nenhum dos dois é anjo. Somos criaturas humanas, com dificuldades, com imperfeições, que devemos lutar para eliminar, para trazer mais felicidade à vida conjugal. Muito bem. Viram vocês que nós não vamos ver todos os temas. Fica na curiosidade. Fica no gostinho do quero mais. Mas eu vou apenas abrir mais uma para encerrar. Porque uma vez, o Chico foi agredido por um repórter. Não se sabe se essa agressão foi um cuspe, uma cuspida, se foi um tapa, se foi um murro, se foi um empurrão, mas foi físico. O Chico deve ter caído, a descrição não define, deve ter caído no chão, levantou-se, recompôs-se e respondeu para o repórter. Olha que bonito. A vitória da força, meu filho, é fictícia. A resposta é curta, é compacta. Mas a palavra força, ela tem uma expressão que envolve muita coisa. Pode ser a força da invasão, pode ser a força da agressão, pode ser a força do desrespeito, pode ser a força da violência. Muitas forças podem estar imbuídas. E eu recebi uma pergunta muito interessante no final de uma palestra outro dia. A pessoa falou: eu não entendi aquele negócio da vitória da força que é fictício. Eu falei: por quê?
E a força interior? Não, mas não é esta força interior. É o contrário, é a força destrutiva. É a força que maltrata, não é mesmo? Então a vitória da força, meu filho, é ilusória. Aqueles que exploram, aqueles que judiam, que chantageiam, que especulam, que violentam, sob todos os aspectos e sentidos, estão iludidos, porque terão que responder perante a própria consciência, né? Vejam quanta abrangência isso traz ao nosso coração. Desse trabalho de pesquisa que nós fizemos nas 10 obras, principalmente a partir daquela obra do jornalista Clementino de Alencar, surgiu o livro que acabamos de lançar, Diante da Vida, com Chico Xavier. Afinal de contas, diante dos embates da vida, o que diria o Chico? Como ele responde às agressões, ao momento que vivemos, nessas décadas de respostas que ele deu? Não são transcrições de respostas, são pequenos trechos extraídos das respostas e comentados, elencados com a codificação espírita. Tudo isso para lembrar a figura do extraordinário Chico Xavier. No livro Companheiro, que é um livro de respostas rápidas, dadas por Emmanuel, um livro fabuloso, quando vocês encontrarem, adquiram, porque é de grande valia. Companheiro, ele era um livro de bolso, agora virou um livro de capa grande, capa dura, está muito bonito. Neste livro tem uma mensagem Tensão Emocional. Dessa mensagem virou o nosso livro Tensão Emocional, em que comentamos, parágrafo por parágrafo, as orientações do médium. E olha novamente o Livro dos Espíritos. Como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real sobre a Terra? Pelas grandes coisas que realiza, pelo progresso a que conduz os seus semelhantes. Foi o que Chico fez e continua fazendo. Porque a repercussão do seu trabalho prossegue nos corações. A humanidade ainda nos próximos séculos vai reconhecer o que foi a vinda de um Chico Xavier ao planeta. Como disse a vocês, esta não é uma palestra de bajulação, nem de exaltação, muito menos de idolatria, mas é uma mensagem de gratidão a esse nobre espírito que soube disciplinar-se a si mesmo para nos exemplificar o amor. Se quisermos saber mais sobre Chico, podemos baixar esse livro aí, que está disponível gratuitamente na internet, nesse site, idelivraria.com.br, Preces e Orações com Chico Xavier. No mesmo site, idelivraria.com.br, está a cartilha Suicídio, uma epidemia silenciosa, de 32 páginas, prefaciada por André Trigueiro, numa iniciativa do CVV. É um livreto, 32 páginas, imagine, finíssimo. E esse livreto de iniciativa do diretor do CVV visa a prevenção do suicídio. Mas, ao mesmo tempo, nos convida a orarmos, a vibrarmos em favor das almas que se afundaram nos sofrimentos da consciência culpada, do remorso, do arrependimento, e que agora sofrem as consequências, porque não existe castigo na lei de Deus. Tudo é consequência das escolhas que fazemos. Se semeamos o bem, escolhemos o bem, somos premiados como uma consequência natural da paz de consciência. Se somos criaturas rebeldes, que ainda queremos vingança, que ainda queremos nos desforrar, que não levamos desaforo para casa, e ainda reclamamos, ficamos na revolta, nós criamos um clima mental desfavorável a nós. Por isso, quando recebemos um passe no centro espírita, quando desfrutamos do ambiente fraterno de uma casa, devemos pensar que, ao mesmo tempo em que recebemos o benefício, podemos oferecer a nossa contribuição de amor, a nossa contribuição em favor do bem nosso mesmo. Então, em homenagem a Chico Xavier, eu quero me despedir de vocês, muito agradecido pela oportunidade de estar aqui outra vez, pela atenção que vocês dispensaram. Quero dizer que está à disposição lá o jornal Tribuna do Espiritismo, que vocês podem retirar gratuitamente. O Tribuna é uma iniciativa do Instituto Caibart-Schutt, que realiza em Matão o Encontro Caibart-Schutt. Vocês vão ter lá no jornal informações.
Inclusive, quero convidá-los, pensem na hipótese de irem participar. É um evento de grande porte. O ano passado tivemos 800 pessoas, 65 cidades e 5 estados. Vocês vão ver no jornal lá, abram, tem o site para entrar com todas as informações. Gostaria imensamente de recebê-los lá. É um evento de 2 dias, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã. E a renda, a receita dos livros é destinada para a manutenção do jornal. Mas quero me despedir de vocês com essa preciosidade. A música suave, por favor. Muitos de nós não damos conta, mas a psicografia de Chico Xavier, cada livro que ele publicou, foram escritos 3 vezes. Primeiro ele psicografou, depois ele fez a revisão do que psicografou. Teve que ler tudo outra vez para identificar palavras que ficaram ilegíveis. Finalmente datilografou o texto. Nós não nos damos conta disso. 450 livros vezes 3 vai dar 1.000 e tanto, 1.300 e pouco, né? Então ficamos a pensar na grandeza e nobreza desse espírito que dedicou a sua vida ao bem, à divulgação do Evangelho, ao amor ao próximo, ao atendimento atencioso e caridoso com todos que o buscaram. A sua vida foi toda de renúncia e sacrifício, não foi uma vida fácil. É muito importante que conheçamos a sua biografia. Por outro lado, não nos damos conta que as madrugadas adentro, sentado, atendendo pessoas, ou psicografando, revisando, lhe trouxeram prejuízos às pernas, na circulação das pernas, a ponto de chegar ao fim da existência tendo que ser carregado. É um irmão nosso, um espírito nobre que esteve entre nós, trazendo seu recado, fazendo-se intérprete do bem e da verdade, a bem do nosso progresso, da nossa felicidade. Onde estiver, Chico, receba a nossa gratidão de irmãos menores que estamos aprendendo com o seu exemplo de renúncia, de sacrifício, de confiança em Deus, de perseverança e de amor. Ele foi um exemplo e foi até o limite das forças, como indica o Livro dos Espíritos. Foi ao limite das forças em sacrifício pela causa de Jesus e do amor ao próximo. Muito obrigado.